E aí, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo. Estamos em mais uma aula de instrumentação. Então, estamos estudando os medidores de vazão. Então, anteriormente, nas aulas passadas, nós vimos a definição de vazão, expliquei para vocês o conceito que é uma vazão, vimos que a vazão pode ser classificada como mássica ou volumétrica, trabalhamos com as unidades de ambas, com a conversão de unidades e fizemos alguns exercícios. Associada à medição de vazão, a gente viu que pode ser medida de forma mássica ou volumétrica, mas que é importante conhecer o princípio de escoamento dos fluidos. Você tem que conhecer o teu sistema para que você escolha um medidor de vazão adequado. Para entender o sistema, quem ajudou nessa parte de estudo, nesse entendimento, foi o Bernoulli, com a equação dele. Então, eu apresentei para vocês a equação de Bernoulli. De uma forma simplificada, a gente pode dizer que a vazão e a pressão elas são relacionadas. A vazão é constante num sistema, numa tubulação, por exemplo. Então, se você aumenta a pressão, você diminui a velocidade. Se você aumenta a velocidade, você diminui a pressão. Uma é relacionada com a outra. Porém, a gente sabe que há situações, há casos que nós teremos que avaliar o teu sistema como um todo. Então, quem ajuda também é o número de Reynolds. Então, se ele é pequeno, o sistema é laminar. Então, a vazão e a pressão elas se relacionam de forma linear. Agora, na maioria das situações industriais, a gente trabalha com sistemas turbulentos. Então, no sistema turbulento, utilizando a equação de Bernoulli, fazendo algumas simplificações, a gente chega na equação que Q igual a K raiz de ΔP. Então, esse K são os termos constantes, que eu mostrei para vocês como é que calcula, ou se estima em alguns casos. E, de uma forma geral, a gente pode dizer que a vazão ela é proporcional à raiz quadrada da pressão. Então, a gente pode também medir a vazão pela diferença de pressão. Então, a gente começou a trabalhar com os instrumentos em si na aula anterior, e eu falei para vocês que existem instrumentos que eles não me dão a vazão, mas eles me dão a quantidade. Então, essa quantidade pode ser em massa, quantidade em volume. Por exemplo, eu sei quantos quilos, quantas libras tem no sistema, mas eu não sei quanto que é por segundo. Então, por exemplo, as relógios das residências, elas medem o volume no mês, mas você não sabe quanto que tem a cada segundo, quanto que tem a cada dia, quanta hora, porque ele te dá o total de volume, só a quantidade, não a vazão. Então, quando você vai encher o tanque do carro, você também tem a quantidade, o volume que vai, mas efetivamente você não sabe quanto que foi a vazão no passar do tempo. Então, essa informação você não tem. E é o que a gente vai ver hoje, vai começar a ver os medidores de vazão. Tá? Então, tem várias formas de se medir vazão. Então, uma delas é utilizando os medidores por pressão diferencial. Então, nós vimos que Q é igual a K raiz de ΔP. Se eu conheço o K do sistema, de uma forma simplificada falando, e eu conheço a perda de carga, eu posso fazer o seguinte. Se eu conheço a perda de carga, eu posso ter a vazão. Então, se eu tiver um medidor de pressão, eu posso calcular a pressão diferencial, conhecendo o teu sistema K, eu tiro a vazão. Então, tem uma relação. Claro que na prática, talvez você tenha algumas situações levar em conta a densidade, outros parâmetros que podem afetar, mas cada caso teria que ser analisado individualmente. Então, os medidores por pressão diferencial eles se baseiam nesse princípio. Você tem a diferença de pressão e com ele você mede a vazão. Então, no teu sistema, você pega 2 pontos, a diferença de pressão, porque você sabe que o fluido escoa devido à diferença de pressão. Então, você imagina, a pressão escoa do ponto 1 a um ponto 2. O fluido vai escoar da maior pressão para a menor pressão. E nesse caminho você vai tendo uma perda de pressão. Então você pode forçar, às vezes, colocar sistemas, acessórios na tua tubulação para o fluido passando e você tem uma perda de pressão maior, uma perda de carga, como a gente chama. Então essa pressão diferencial ela é produzida por vários tipos de elementos primários que você pode colocar na tua tubulação. Então o que a gente faz? A gente aumenta a velocidade. De que forma? Diminuindo a área. Então você tem uma área de tua seção, você tem a tua área de passagem, você pode forçar esse aumento de pressão, essa diminuição de pressão. Como que você força uma diminuição de pressão? Você coloca algum acessório na tua linha, na tua tubulação. Você, por exemplo, pode pôr uma restrição na tua tubulação, a vazão ela vai ter que manter constante. Se você diminuiu o tamanho da passagem, para manter a vazão constante,
diminuindo a área, vai ter que ter um aumento de velocidade. E esse aumento de velocidade, pela equação do Bernoulli, a gente pode concluir que ele faz uma redução na pressão. Então você força uma redução na pressão. Então você consegue medir a vazão por esse sistema. Tendo a diferença de pressão entre dois pontos, você consegue ter a vazão. Então a vazão, ela é medida pela diferença de pressão. E essa diferença de pressão é causada por alguma mudança na direção, na área de escoamento, porque daí você altera a velocidade e a pressão são relacionadas, como nós já vimos anteriormente. Então, a gente sabe, isso aqui eu já comentei com vocês, a variação de pressão é proporcional ao quadrado da vazão. Então lembre-se da aula anterior. Se tem dúvida, volta o vídeo, vai na aula anterior e calcule lá. Veja lá que Q igual a K raiz de ΔP. Nós utilizamos, eu apresentei para vocês a equação e nós utilizamos para resolver exercício. De uma forma geral, essa forma de medir vazão pela diferença de pressão é uma forma bem conhecida. E de uma forma geral, ela é de baixo custo. Ela pode ser de baixo custo. Também depende de como você vai utilizar e de como está o teu sistema. Então aqui nós temos um exemplo, a tubulação. Então observe que nessa tubulação tem ali um manômetro. Né? Na prática a gente não vai utilizar muito manômetro, mas dá para entender bem o sistema. Então, ó, você consegue pôr o medidor de pressão, você tem ali ó, a tua vazão, o teu sistema. Bem nessa região você tem uma restrição de passagem, a área diminuiu de passagem. No que essa área diminui, você aumenta a velocidade do sistema. Aumentando a velocidade do sistema faz o quê? Diminui a pressão. Então você mede a pressão na entrada e a pressão na saída. Essa diferença de pressão, dado aqui nesse caso pela altura, pela diferença de altura desse sistema que tem mercúrio, você consegue ter o teu ΔP, que é igual a K raiz de ΔP. Com a tua diferença de pressão, você tem a vazão. Beleza? Então, uma das formas de se medir pressão, uma das formas de medir vazão é pela diferença de pressão. Então, você tem que fazer uma alteração na tua área de passagem. Então, um dos métodos mais simples que existe para medir pressão é chamada placa de orifício. Então, o que é essa placa de orifício? A placa de orifício é um dispositivo de metal. Então, é como se fosse uma placa metálica que ela tem um furo, um orifício. E esse orifício ele vai estar numa posição estratégica, de acordo com aquilo que você vai medir, de acordo com o teu sistema. Então, essa placa com esse furo, ela é inserida de uma forma perpendicular na tubulação, ela vai estar em contato com o fluido. Por quê? Você colocando essa placa com orifício, você está diminuindo a área de passagem. Para a vazão não diminuir, vai aumentar a velocidade. Aumentar a velocidade, você vai ter uma diminuição de pressão, como eu já expliquei para vocês. Então, ela é um sistema tão simples que ela, na prática, ela tem sido utilizada em quase 50% dos casos de medição de vazão de líquidos. Então, muitos deles utilizam o sistema de placa de orifício. Então, aqui na foto, nós podemos ver, essa foto na esquerda, eu tirei de um site mesmo, ali da Vica, que ele tem o desenho de uma placa de orifício. Então, essa placa que vocês estão vendo, ela é inserida na tubulação. Ou seja, o fluido vai estar escoando. Ele já não vai mais ter a área total da tubulação. Ele vai ter uma área menor. Então lembre-se, já expliquei, mas vou ser bem enfático nisso. Nessa área menor, a vazão não vai mudar, ou seja, a quantidade não vai mudar. Para compensar isso, vai ter que ter um aumento de velocidade. E esse aumento de velocidade gera uma diminuição de pressão. Então aqui no lado direito, vocês têm a placa de orifício ali, ó. Usualmente ela está entre flanges ali. Então ela é colocada na tubulação. Então aqui nós temos várias fotos com placas de orifícios, orifícios maiores, menores, depende do caso que você vai trabalhar. Tá? Então olha como é que funciona o teu sistema. Você tem aqui ó, na esquerda o fluido escoando. Então a parte deles batem aqui, gera uma turbulência, né, como a gente pode ver. Então você tem uma pressão na entrada e uma pressão diferente na saída, uma pressão menor na saída. Então o que acontece? O fluido, ó, a vazão aqui, ó, a quantidade de linhas, isso aqui tá legal para entender essa figura, pela quantidade a quantidade de linhas não muda, ela só se espreme mais, então ela vai passar de uma forma mais rápida. Então ela aumenta a velocidade, diminuindo a pressão de escoamento. Aí o que é feito? Mede-se a pressão na entrada e na saída, e essa diferença de pressão consigo tirar o valor de vazão. Tá? Então aqui ó, você tem sistemas, você tem aqui ó, a tua esquerda, e na tua direita são sistemas parecidos, são fotos. Então você tem ali ó, acoplado na placa de orifício os instrumentos que vão medir pressão. Então existem vários, a gente já viu na aula de medição de pressão como é que funciona. Então esses elementos de medição de pressão me dão a diferença de pressão e eu consigo com isso calcular a vazão. Então a placa de orifício ela é bastante utilizada, sim.
ela é perfeita? Não, de forma alguma. Na verdade, nenhum instrumento, né? Sempre você tem que avaliar os teus prós e contras, aquilo que é bom e é ruim no teu sistema para você fazer uma escolha boa. Você pode fazer uma escolha que não funciona ou uma escolha que não é a mais viável, não é a melhor economicamente. Então a placa de orifício, por que ela é boa? Porque é super fácil de instalar. Então imagine, você tem só uma placa que você coloca na tua tubulação com orifício. Então a instalação é fácil, ela é um sistema barato, então assim, não é um sistema caro, não é um sistema super mega avançado como alguns medidores que existem. É fácil a construção dela, é uma construção simples. E se você precisar fazer uma manutenção ou tirar o teu sistema, é bem tranquilo também. Então a manutenção e a troca elas são bem simples. Elas são facilitadas. Mas ela tem algumas desvantagens. Ali em cima saiu vantagens, tá? Mas é desvantagens. Então aqui o sistema são as desvantagens da placa de orifício. Existe uma certa imprecisão. Então ela pode dar mais ou menos 2 a 5% de imprecisão no teu resultado. Então isso pode ter um valor afetado. Então em algumas situações você não vai mesmo poder utilizar essa placa de orifício. Depende do que você vai trabalhar. E qual é o problema? Quando o fluido passa pela placa de orifício, ele tem uma restrição de passagem. Então essa restrição faz aumentar a velocidade e diminui a pressão. Quando a tubulação volta ao normal, você tem novamente um aumento de pressão e ele continua o seu sistema rodando. Você não tem 100% da pressão, sempre vai ter um pouquinho dessa perda. Mas quando ele passa pela placa de orifício, quando o fluido passa, ele retoma o normal da tubulação, ele tem uma perda de carga muito grande. Então essa perda de carga chega a 50% a 90% do diferencial de pressão. Então, além da imprecisão dela, outra desvantagem é essa perda de carga que é muito grande. Então, por isso que a placa de orifício não é muito mais utilizada, porque por ela ser barata e simples de colocar, poderia se utilizar sempre, 100% das situações. Por que utilizar um sistema que é mais caro se eu posso utilizar o barato? Não, porque a perda de carga é muito grande. Então, ela não recupera bem a pressão quando ela retoma o sistema de uma forma normal, quando o orifício da tubulação volta ao normal. Então, por causa disso, limita o uso da placa de orifício. Então, existem outros sistemas que eles têm o mesmo princípio, exatamente o mesmo princípio. Força uma diferença de pressão, só que eles são mais caros, mas eles conseguem uma precisão melhor com eles, uma perda de carga menor, que é melhor para o sistema. Né? Imagina perde tanta carga. Pode ser que o fluido não consiga mais escoar, né? Então, porque você tem que ter uma diferença de pressão para o escoamento. Agora, aí você teria que colocar uma bomba no sistema, talvez não valesse a pena, né? Depende do caso, você não quer, né? Senão vai ter um gasto energético maior. Então, assim, as placas de orifício, apesar das vantagens e desvantagens, elas são amplamente utilizadas. Como é que funciona aqui, ó? Ela tem basicamente 3 classificações da placa de orifício. A concêntrica, a excêntrica e a segmental. Então a concêntrica, o orifício, está bem no centro. A excêntrica, o orifício está um pouquinho mais para baixo. E a segmental, ó, ele é um tamanho maior, porque é um segmento de uma circunferência. Então, o primeiro tipo, a concêntrica, o furo, né, o orifício, ele é centralizado, está bem no meio. Então, você utiliza para líquidos e gases sem sólido em suspensão. Quando o teu fluido é chamado limpo. O que é um fluido limpo? Porque ele não tem partículas sólidas no meio. Sujeira não é sujeira como a gente pensa no lixo, né? Então, sujeira é porque é alguma coisa que não é o sistema líquido, é algum sólido que está na suspensão ali dele. Então, se o fluido é limpo, digamos assim, limpo, sem sólidos em suspensão, você pode utilizar tranquilamente a concêntrica. Agora, se o teu fluido ele tiver algum sólido em suspensão, ele for um fluido sujo, que a gente chama, você pode utilizar um sistema parecido com esse, só que a diferença é sim, que você não quer acumular, né? Então o sólido ele tem uma tendência a decantar. Então você faz um deslocamento, né? Feito um deslocamento no furo central. Então é recomendado para fluidos com sólido em suspensão, ou gás que tenha líquido, ou líquido que contenha um gás no meio. Então você coloca o fluido de uma forma excêntrica. Existe a segmental. Então, a abertura de passagem em formato de segmento de circunferência. É recomendado quando tem uma quantidade muito grande de sólidos em suspensão. Ali faltou um textinho também. Então, é recomendado quando a quantidade de sólidos em suspensão é muito grande, quando o fluido for muito sujo. Sei lá, um exemplo, a indústria de papel celulose, tem muito elemento, né, muito sólido em suspensão. Você possivelmente teria que utilizar uma situação segmental, tá? Um orifício segmental. Então, como eu já falei anteriormente, existem as desvantagens da placa de orifício, que apesar dela ser barata e simples, não permite que ela seja utilizada em 100% das situações. Então, por causa dessas desvantagens, foram desenvolvidos outros sistemas, se utiliza outros sistemas que ele tem um princípio parecido, a diferença de pressão, mas algumas vantagens.
Então, para reduzir o problema da elevada perda de carga, então são projetados outros equipamentos. Como exemplo, a gente vai ver o Venturi e o bocal de vazão, mas existem outros também. Então, o que é o tubo de Venturi? O tubo de Venturi ele tem uma ideia muito parecida com a placa de orifício. Só que a diferença não é uma placa que você coloca, é um tubo que ele é desenvolvida com usinagem de alta precisão. Então, assim, tem que ter uma usinagem de alta precisão. O que acontece em relação à placa de orifício? Fica mais caro. Então, é bem maior o custo do Venturi. Então, ele tem um custo bem mais elevado. Então, lembre-se, a placa de orifício, veja lá, ela tinha uma perda de carga que chegava de 50% a 90% da diferença de pressão. O Venturi não. O Venturi, ó, você tem de 10% a 15% da perda de carga. Ou seja, uma perda de carga muito menor. Então, ele, nesse sentido, ele é muito mais eficiente do que a placa de Venturi. Ele recupera muito melhor a pressão. Então, é bom de usar o Venturi. O problema é o preço. A diferença é que ele não é um sistema tão simples quanto o Venturi. Então, o que é o Venturi, na verdade? Ele é uma tubulação especialmente feita. Ele tem um estreitamento aqui na tubulação. A gente chama de uma garganta. Então, vem o fluido passando, tem essa garganta, esse estreitamento. Então, o mesmo efeito da placa de orifício. A vazão se mantém, tem um aumento da velocidade e uma diminuição da pressão. A diferença é que a perda de carga ela é muito menor. Então, o fluido recupera mais, ele recupera mais próximo da pressão que ele tinha anteriormente. Tá? Então, ele combina dentro de uma unidade simples, como se diz, uma curta garganta, estreitada entre duas seções cônicas. Então, a gente viu aqui, a garganta, aqui, essa região menor. Então, você tem uma região inicial, uma região final ali. Então, são as duas seções cônicas que você tem entre elas essa garganta. Então, usualmente ela é instalada em duas flanges de uma tubulação. Então, o propósito é o mesmo anterior. Você quer aumentar a velocidade do fluido de uma forma temporária, baixar a pressão. Então, quando esse abaixamento de pressão, você mede a diferença de pressão. Você tem um instrumento que mede a pressão diferencial. E com ele você mede a vazão. Então, aqui tem uma foto de um tubo Venturi. Ele é um sistema bem legal. Ele é utilizado sim. Então, a desvantagem que eu falei é a questão do custo elevado. Ele é um sistema mais trabalhoso. Mas, além disso, a gente prefere utilizar o Venturi com líquidos que sejam limpos ou com gases limpos, de preferência não corrosivo, porque às vezes é mais difícil limpar. Imagina que você tem um estreitamento, para você limpar o sistema, você tem que parar. Então, se você utilizar com fluido que for sujo, a parada vai ter que ser muito constante. Tá? Ou se você utilizar material corrosivo, o que vai acontecer? Você vai danificar seu sistema, ele não é um sistema barato. Então, você tem que analisar bem o que utiliza. Então, vamos dar uma pensada. O Venturi, ele é meio caro. A placa de orifício, super barato. O Venturi, ele tem uma perda de carga menor, mas um preço maior. A placa de orifício tem um preço bem menor, mas uma perda de carga bem maior. Então, a gente pode pegar um intermediário entre os dois, tá? Que é chamado bocal de vazão. Então, o bocal de vazão, vou mostrar a foto aqui para vocês. Esse é um bocal de vazão. Ele tem uma aerodinâmica diferente. A entrada do fluido, ele é um intermediário, digamos assim, um meio termo entre o tubo Venturi e a placa de orifício. Então ele tem uma aerodinâmica diferente e ela desgasta menos do que a placa de orifício ali. Então quando você tem aquele choque na placa de orifício que o fluido vem e bate, você tem uma pressão na entrada e uma pressão na saída, você tem um desgaste menor pela aerodinâmica desse sistema. Então você tem aqui no teu sistema aqui, tá ali escrito bocal, tá de azul aqui. Você tem essa parte ali, que não é uma placa de orifício, sim é um bocal que é colocado ali, Então aqui dá para ver bem nesse desenho, você tem teu diâmetro de passagem, o fluido vai passando, Então ele tem esse estreitamento, esse bocal, ele não é uma placa de orifício, ele é um bocal mesmo, ele vai aqui um pouquinho mais para frente, Analisem o sistema ali. Então, aqui algumas figuras do bocal. Tá? Então, o bocal é o intermediário entre os dois, tanto questão de custo quanto questão de perda de carga. Aí o projetista, o tecnólogo, o engenheiro vai ter que escolher na hora de utilizar, dependendo do sistema. Claro que sempre se quer o quê? Aquilo que eu digo, você quer economizar. Então você utiliza normalmente o mais barato, mas que te satisfaça. Não adianta pegar o mais barato e não satisfazer a tua condição. Aí uma outra forma de medir vazão, existem várias formas de medir vazão. Tá? Por diferença de pressão é uma delas. Por área variável é uma outra forma de medir pressão. Então, um sistema que ele não vai medir agora a pressão, ele vai medir a vazão, mas a vazão ela vai ser proporcional à área, à variação do tamanho de área. Então, entre os medidores de área variável que existem,
o rotâmetro, perdão, é o mais comum. Então, como que ele funciona? Ele vai medir a vazão de acordo com a mudança de área, mas não medindo a diferença de pressão no sistema, você vai medir diretamente a vazão aqui. Então, o mais conhecido de área variável é o rotâmetro. Então, aqui nós temos a foto do rotâmetro. Se você já entrou no laboratório, no trabalho, talvez você já tenha visto o rotâmetro. Ó. Então, a área dele não é constante, a área varia. Tá? Então, o fluido entra pela parte inferior do tubo cônico no sentido vertical ascendente, ou seja, ele entra lá na parte de baixo e vai subindo. Então, nesse tubo vai ter o chamado flutuador, que é uma pecinha que vai estar ali. Quando o fluido está vazio, o flutuador está lá embaixo. Aí vem o fluido, começa a passar, o que ele faz? Ele arrasta o flutuador. Então, esse flutuador ele tem um peso que puxa para baixo. Aí existe a força de empuxo que puxa para cima, mais a força de arrasto que puxa para cima. Vai chegar numa área, vai chegar num momento que esse flutuador vai entrar em equilíbrio, ele vai parar. Quando ele entrou em equilíbrio, o peso dele se equilibrou com a força de empuxo e se equilibrou com a força de arraste. Então ele chega no equilíbrio, aí você consegue medir. Então onde ele para, você tem ali uma escala, usualmente é visual mesmo, você vê ali onde ele parou e por onde ele parou você consegue ter a vazão, ter o valor da vazão. Então a vazão é dada, é fornecida de acordo com onde esse flutuador para. Então aqui você tem o teu sistema, ó. Observe aqui ó, no lado esquerdo. Então esse rotâmetro, ó, tem aqui o flutuador que está ali, ele é consistido basicamente em duas partes. Então, como eu já falei para vocês, um tubo de vidro, uma área variável, às vezes você não percebe muito a área variável, porque ela é uma forma sutil, tá? Depende da vazão que você for trabalhar. Então, um tubo de vidro, ele tem esse formato cônico, como a gente pode ver aqui, ó. Então parece um cone aqui, ó. Então ele é colocado de uma forma vertical na tubulação, tá? Então, o fluido passa, esse fluido pode ser um líquido ou um gás. Ele vai aqui, ó, da parte inferior, vai da parte inferior para a parte superior. Tá? Então aqui é o limite máximo de vazão que você consegue medir. Né? Então ele tem uma proteção para o teu flutuador não ir embora, caso passe ele da vazão máxima que ele consiga medir. Tá? Então você tem esse tubo vertical. Desculpa. Agora no interior do tubo cônico, você tem esse flutuador que se move da forma vertical. E ele vai se mover em função da vazão medida. Você tem um equilíbrio, ó. Você tem a força-peso, a força de arrasto e a força de empuxo. Quando essas três forças se equilibram, esse sistema para. Aí você tem uma escala e você vai ali na escala e vê quanto que é a vazão. Então é um sistema bem simples de uma forma geral. Entender ali o princípio. E existem vários modelos de flutuadores, vários tamanhos. Então assim, o rotâmetro ele é bastante utilizado principalmente em medida local. Então você está no laboratório. O laboratório é muito comum. Você precisa medir vazão. Por quê? Porque ele é simples de uma forma geral. Você não precisa ter um medidor de pressão, diferença de pressão, um sistema mais complexo, como outros medidores de vazão que existem. Por exemplo, ultrassônico, Coriolis. Existem vários medidores de vazão. Esse ele é muito simples, é um princípio muito simples. Tá? Então, pela simplicidade dele, e porque ele tem uma variação grande de diâmetro, de 2 a 300 milímetros, de diâmetro, né? E ele tem uma boa precisão também, ó. Então a precisão dele é mais ou menos 0,5%, então é uma precisão boa. Então ele é um instrumento bom, só que ele é muito local, porque você tem que ler ali a medida na escala. Então isso dificulta um pouco a utilização deles. Então assim, de uma forma geral, o rotâmetro tem as seguintes vantagens. Você tem uma boa faixa de aplicação, você pode usar para vários tipos de líquidos e gases. Mas se ele for muito viscoso, o teu sistema for muito viscoso, aí ele dificulta a utilização do rotâmetro. Tá? Então, para baixa e média viscosidade, você tem uma vasta aplicação e utilização dele. Se você precisar fazer uma manutenção ou você quer instalar o teu sistema, ele é bem simples. Então, a instalação dele é fácil e a manutenção também. E de uma forma geral, ele é de baixo custo. Então, por isso que ele é bastante utilizado. Só que qual que é a diferença? Qual que é a dificuldade deles? Então, pense um pouquinho. Ele também tem uma perda de carga, isso é uma dificuldade, porque o fluido passar ali no sistema, ele vai perder um pouco da carga. O fluido deve ser limpo, então imagine se você tiver sólidos em suspensão, você pode afetar o teu sistema. Conforme o fluido vai escoando, você vai desgastando o teu sistema. Outra coisa, você precisa de uma certa área para colocar, porque ele opera exclusivamente na posição vertical. Então imagine que você não consiga colocar esse instrumento numa posição vertical para medir, então isso pode dificultar. E outra coisa, hoje a gente vive o quê? A realidade da indústria 4.0. A indústria 4.0 é a indústria automatizada.
Então existe uma certa dificuldade de conexão com o sistema de automação. Para você automatizar o sistema com rotama, você tem que colocar um monte de sistema auxiliar. Então acaba complicando para automatizar. Então ele acaba virando mesmo uma questão de medida local, quando a pessoa vai lá e olha e anota o valor. Agora, se você precisar de uma longa distância numa sala de controle, ele já não é recomendado. Então, gente, a gente viu hoje alguns tipos de medição de vazão. Existem outras formas de medir vazão. A gente viu aqui as mais básicas, as principais. Existem outros elementos que a gente vai ver em outros momentos. Mas aqui terminamos essa nossa parte da aula. Então, até a nossa próxima aula. Tudo de bom para vocês. Obrigado pela presença. Tchau, pessoal.